Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol, para a gente trazer uma questão que vem desde 2022. Um time que tem sempre um número elevado em relação aos outros de penalidades máximas marcadas a seu favor. Mas tudo bem, se é um time que ataca muito, com jogadores velozes, que realmente sofrem essas faltas e dentro da área, tá tudo bem. São 20 pênaltis, são 10 pênaltis. O problema é que o time mais favorecido em termos de penalidades máximas do Campeonato Brasileiro de 2025, 24, 23, 22, também é o time com mais pênaltis duvidosos ao seu favor. E é claro, o time com menos penalidades marcadas contra ele, algumas estarrecedoras. O que está acontecendo? Ou melhor, o que vem acontecendo? Vou falar sobre isso e vou falar também sobre um time que está próximo de contratar, na minha opinião, um dos melhores atacantes brasileiros do momento, hein? Fica ligado, depois da vinheta a gente vai falar muito sobre isso. Olha, você que curte o nosso canal Dois Toques e também curte fazer as suas compras no site da Amazon, aqui está a união perfeita. No link, na descrição desse vídeo, tem o link da Amazon, o link do Dois Toques, que é afiliado da Amazon, através do qual você pode clicar e fazer as suas compras. Mas é só artigo esportivo, Guilherme? Nananina não. Você pode comprar o que você quiser. E aí você, que curte o Dois Toques, dá uma moral pra gente, faz as suas compras na Amazon como sempre fez, agora na conta de afiliado. É isso mesmo, Dois Toques aqui trabalhando com a Amazon para oferecer melhor qualidade para você. É só clicar no link que tá na descrição desse vídeo e pronto, é direcionado para o site para fazer as suas compras e dar aquela moral pro nosso canal. Valeu? Bom, vamos lá! Falar de Campeonato Brasileiro, falar de futebol e falar de problemas que não são de hoje, né, galera? A gente sabe que jogos do Palmeiras, coincidência ou não, tem sido uma fábrica de penalidades máximas. E não são aquelas penalidades indiscutíveis, sempre pênaltis muito discutíveis, muito discutíveis. Curiosamente, das 6 penalidades marcadas a favor do Palmeiras, 5, no mínimo, são muito duvidosas. 5. Estou falando 5. Eu consigo trazer para vocês lances em que no próprio Campeonato Brasileiro, penalidades, lances como esse, não são marcados. Mas a favor do Palmeiras foram marcados. E mais, contra o Palmeiras, lances também muito parecidos e lances faltosos, indubitavelmente faltosos, não são assinalados. Então nós temos um problema aí. Um problema que vem desde 2022. 23 isso ficou muito claro, 2024 também e 25 o Palmeiras é o time mais favorecido com penalidades, principalmente penalidades duvidosas. Olha só, no jogo contra o Sport. Aí outro dado, ao contrário, por exemplo, do Flamengo, né, que teve pênaltis a seu favor no Campeonato Brasileiro, mas em todos os jogos o Flamengo já estava ganhando, inclusive de goleada, o Palmeiras em nenhum desses jogos, estava à frente do placar. Ou estava perdendo, ou estava empatando. Então vamos lá, Palmeiras e Sport. Logo no jogo Palmeiras e Sport, segunda rodada, jogo muito polêmico, na Ilha do Retiro. 2 penalidades decidiram a partida para o Palmeiras. O jogo foi 2-1, o primeiro pênalti foi marcado enquanto o jogo estava 0-0. Esse pênalti aí, você achou pênalti? Não é um agarrão claro. Uma jogada que parece tem ali um contato, mas eu não marcaria pênalti. Você marcaria pênalti nessa jogada? Enfim, o árbitro marcou e o Palmeiras fez 1-0. Agora, esse segundo pênalti, isso aí pra mim é da ordem do escandaloso. É da ordem do escandaloso. Isso não é pênalti nem na Série D, nem na Série C, nem na Série B do Campeonato Indiano, onde brilha Diego Maurício Drogbinha. É inacreditável. É inacreditável. 2 pênaltis minimamente duvidosos marcados para o Palmeiras logo na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Pois é, o Palmeiras venceu.
Tava 1-0 Palmeiras, o Sport empatou, o jogo tava aos 43 minutos já, e aí deram esse pênalti pro Palmeiras, vitória 2-1 do Verdão. O segundo foi marcado contra o Flamengo. Esse muito polêmico, porque até hoje não se consegue precisar, já que a tecnologia no futebol brasileiro é medíocre, não se consegue precisar onde bateu a bola, se dentro da área ou fora da área. Bateu no braço, ok? Mas onde? Dentro da área, fora da área, na linha. E outra, quantas penalidades não foram marcadas nesse mesmo estilo? Vou trazer aqui, por exemplo, Fluminense e Bahia. Fluminense e Bahia, Copa do Brasil. Campeonato comandado pela CBF, assim como o Campeonato Brasileiro. Então, o árbitro tirou uma penalidade marcada por ele por conta do protocolo acionado pelo VAR, de que o braço, no caso ali, não amplia o espaço corporal, né, o desenho corporal. Botafogo e Vasco. O Marlon Freitas também recebe uma bolada, bate no braço e não é marcada a penalidade. Nesse aí, houve VAR, houve um monte de situações e decidiram pela marcação da penalidade, mesmo sem ter a certeza se a bola bateu no braço, todo mundo sabe que bateu, mas consideraram o movimento faltoso, que ampliou o espaço do corpo, mas mesmo sem ter a certeza se foi dentro da área ou fora da área ou em cima da linha. Marcou-se na dúvida, marcou-se o pênalti, tá? O jogo estava 0-0 e o Palmeiras perdeu o pênalti, perdeu o jogo por 2-0 para o Flamengo. Outro pênalti marcado, o Palmeiras estava perdendo por 2-0 essa partida e teve essa penalidade aí, contra o Vitória, né? O jogo estava 2-0 Vitória, ali foi marcado o 2-1 e depois o Palmeiras empatou. Mas esse pênalti aí, talvez seja duvidoso. Para uns sim, para outros não. Para mim é o menos duvidoso de todos esses, mesmo muita gente tendo considerado escandaloso. Por quê? Tem um toquezinho ali que desequilibra, não é um trançapé, né? Na passada há um toquezinho que desequilibra, todavia não sei se é suficiente para esse mergulho aí do Sousa, tá? Então, pênalti marcado. Para uns, esse é duvidoso. E o primeiro lance do jogo do Sport não seria duvidoso. Sei lá, dá a impressão de que os 6 são duvidosos, né? O outro pênalti foi contra o Ceará. Essa questão do protocolo de bater na mão é muito complicada, porque alguns clubes reclamam. Tem que ser feito um novo protocolo, porque 3 pênaltis, Vasco da Gama é um desses que reclama. 3 pênaltis a favor do Vasco não são marcados por toque de bola na mão dentro da área. E o pênalti contra o Vasco é marcado no toque de mão dentro da área, que foi aquele Juventude e Vasco, Lucas Piton. O Vasco tem direito de reclamar. Quem nunca reclama é o Palmeiras, né? Que nesse jogo contra o Ceará, mais uma vez, teve pênalti. A bola toca na mão do jogador do Ceará, mas ela continua o seu fluxo, né? O jogador do Palmeiras poderia ainda ali brigar pela bola. Não marcaria esse pênalti. E o outro é contra o Corinthians. Esse aí, realmente, você tem que procurar agulha no palheiro, porque foi pênalti no primeiro lance? Não, foi pênalti no segundo lance? Escolhe aí onde você não vai encontrar pênalti, porque você não vai encontrar penalidade em nenhum desses lances. Contato, se for marcar pênalti em qualquer contato, o jogo não vai ser futebol, vai ser pênalti ball. Todo jogo tem pênalti, toda hora tem pênalti. Gente, não é assim. E é muito difícil, né, você seguir um critério, porque se seguir-se o critério Palmeiras, vai ter pênalti para todo mundo toda hora. Se for seguir o protocolo Vasco, não tem pênalti para ninguém. E penalidade vai ser realmente algo extremamente faltoso, né? É preciso elaborar um protocolo sério com essa questão envolvendo toque de mão, toque da bola na mão, ou mão na bola, dentro da área. Tem que ter um protocolo sério sobre isso, senão vai ficar sempre assim. Já é o 4º ano seguido que a gente tem o Palmeiras liderando esses números. Enfim, coincidências ou não, deixo para vocês nos comentários, tá?
Vamos falar agora de contratação, mercado da bola. Hoje, dia 2 de setembro, último dia para tirarem jogadores dos clubes brasileiros ou para que os clubes brasileiros tragam jogadores. Hoje fecha mercado da bola e o São Paulo está correndo contra o tempo para contratar um jogador que eu acho pode ser o que falta para esse time de São Paulo, ser um time que brigue pela Libertadores da América. Para mim, o confronto LDU e São Paulo é um confronto sem favoritos. Até acho a LDU mais candidata a chegar às semifinais do que o São Paulo. Porque eu não vejo um futebol do São Paulo extremamente envolvente, que faça com que ele seja favorito. É um futebol competitivo. Como já era com o Zubeldia, né? Muita gente demoniza o Zubeldia. Já era competitivo com o Zubeldia. Só que chegava na hora do momento de ganhar, não ganhava. E com o Crespo vai ser a mesma coisa. São Paulo não tem time para ganhar campeonato. Tem time para chegar. É um time de chegada, é um time que tem jogadores interessantes. Agora, se o Marcos Leonardo, atacante do Al Hilal, ex-Benfica, ex-Santos, se o Marcos Leonardo for contratado pelo São Paulo, tem até hoje, aí eu acho que o São Paulo eleva e muito o nível de letalidade do seu ataque. O Luciano é um operário que às vezes dá certo, às vezes não. É vaiado, às vezes aplaudido, às vezes afastado, reserva, titular. O Luciano é um jogador nota 5, nota 6, que às vezes tem bons momentos com a camisa de São Paulo. O Caleri, não sei onde é que tá, se você souber, me avisa. Lucas, não pode contar com ele, que às vezes tem uma lesão, fica 10 jogos fora. E o Oscar nem adianta contar com ele mesmo, né? E já se sabia disso. Então o Marcos Leonardo, se chegar para o comando de ataque do São Paulo, o São Paulo passa a ser muito favorito contra a LDU, por ter um cara com poder de decisão que tem o Marcos Leonardo, é um cara de um toque só na bola, é um cara que tem cheiro de gol, e o São Paulo pode almejar voos maiores, tanto na Libertadores, e acho que passa a ter também no Campeonato Brasileiro boas chances de ficar ali entre os 6 melhores colocados. Com o Marcos Leonardo, um jogador que tem cheiro de gol, para mim o melhor centroavante jovem, brasileiro da atualidade. Pode ter atacante melhor já, com seus quase 30 anos, mas atacante da nova geração, surgiu muito bem no Santos, foi pro Benfica, não deu muito certo, no Al Hilal muito bem, fez uma excelente Copa do Mundo de Clubes. Olha, São Paulo, se fechar a contratação do Marcos Leonardo, vai fechar uma senhora contratação. Muito melhor para mim do que os reforços que o Palmeiras trouxe, muito melhor do que os reforços ofensivos que o Flamengo trouxe. Samuel Lino, então, me desculpa, né? Comparar Samuel Lino com Marcos Leonardo. Samuel Lino jogou na seleção em algum momento, não sei quantos anos jogando na Europa. Já foi convocado para a seleção alguma vez? Nunca vi. Você nunca tinha ouvido falar de Samuel Lino. E olha que o Atlético de Madrid jogou Copa do Mundo de Clubes. Você continuou sem ouvir falar, sem conhecer. Cá pra nós. Não mente não. Né? Agora, Marcos Leonardo vai ser a maior contratação da segunda janela, se acontecer. Vamos aguardar. Valeu, gente. Um abraço a você ligado aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol. E até a próxima.